Olá, pessoal. Então, semana passada a gente finalizou a parte dos protistas, dos procariontes, né? Dos seres vivos desprovidos de membrana nuclear, então que tinha um material genético disperso no citoplasma. E aí, hoje, nós vamos iniciar com a parte dos eucariontes, né? Que são os seres vivos que possuem carioteca, então que já tem o núcleo organizado. Dentro dos eucariontes, o primeiro grupo que a gente trabalha é o grupo dos protistas, tá? Então, a gente vai entrar na parte do reino dos protistas. Então, aqui, ó. Nós vimos a parte dos três domínios, né? E que eram compostos por 6 reinos. Então, aqui, ó, dentro dos três domínios, então nós entramos no domínio Eucária, que são o domínio que possui todos os eucariotos, né? E aí, dentro desse domínio eucário, a gente vai ter o reino aqui dos protistas. Então, falando um pouquinho sobre a origem da célula eucariótica, né? Então, olhem aqui, ó, os primeiros seres vivos, então, eram bactérias anaeróbicas, né, que não utilizavam oxigênio e eram heterotróficas, ou seja, elas consumiam o alimento, absorviam o alimento, não produziam o seu próprio alimento. Aí depois foram surgindo, então, as bactérias que são consideradas autotróficas, que a gente viu as cianobactérias, né? Que produzem CO2, O2, desculpa, oxigênio. Então, são as bactérias que são fotossintetizantes. Então, inicialmente nós tínhamos bactérias que não produziam seu próprio alimento, que eram anaeróbicas, não utilizavam oxigênio, e aí depois surgiram essas bactérias autotróficas. E aí, como produto da fotossíntese, a gente tem o oxigênio, né? E aí aqui coloca uma pergunta assim, ó, quando o oxigênio começou a se acumular na atmosfera, o que aconteceu com os organismos anaeróbicos, né? Então, inicialmente eles não utilizavam oxigênio e aí o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. A gente conversou, né, sobre a formação da atmosfera, como que aconteceu. E aí olhem aqui, ó. Uns tornaram-se extintos, outros habitam lugares onde não havia O2 e continuam sendo anaeróbicos, e outros adquiriram a capacidade de usar o oxigênio por si mesmo ou aprisionando células anaeróbicas no seu interior, tá? E aí aqui entra uma questão de uma simbiose, né, que a gente fala bastante na biologia celular, onde o hospedeiro ele fornece abrigo para um simbionte em respiração, em relação à respiração, ao alimento, né? E aí nós temos a origem da mitocôndria e do cloroplasto, né? Então, acredita-se que as primeiras células que têm mitocôndria aconteceu a partir de uma simbiose, onde eu tinha uma célula que não utilizava oxigênio para se dentro das suas funções metabólicas, e aí essa célula acabou fagocitando uma célula que era que utilizava o oxigênio. E aí essas duas células acabaram vivendo em simbiose, tá? E aí as evidências que a gente tem disso é o fato da mitocôndria ela ter uma membrana própria dela e também o DNA mitocondrial, tá? Então, acredita-se que os seres vivos, que as células providas de mitocôndrias, elas tenham surgido a partir dessa simbiose, tá? Então, aqui, ó, tem um gráfico mostrando a história da Terra relacionada com o surgimento dos primeiros seres vivos eucariotos, né? Então, olhem aqui. Inicialmente, ó, então, no eixo X, Y aqui do gráfico, a gente tem o nível de oxigênio, tá? E aí, aqui no eixo X, nós temos o tempo em ano, tá? O tempo em anos em formação da Terra, né? E aí aqui o nível de oxigênio. Então, o que, que a gente percebe? Que no início lá do nosso planeta, o índice de oxigênio ele era extremamente baixo. A gente já conversou a respeito disso. Então, lá no período de formação da Terra, lá 4,6 a 3,8 bilhões de anos atrás, o índice de oxigênio era praticamente zero, né? Aí foram surgindo os primeiros procariotos, isso aproximadamente 2,7 bilhões de anos atrás. E aí, aqui, nesse período, quando começa a subir aqui a curva do oxigênio, é que começa a surgir os primeiros seres vivos fotossintetizantes, tá? E aí, os primeiros eucariotos, eles vão surgir aproximadamente 2 bilhões de anos
atrás, né? E aí, somente aqui em 600 milhões de anos é que a gente vai ter a vida multicelular, né? Então, bem aqui no finalzinho. Então, percebam que esse período aqui, ele é bastante longo, onde a gente vai ter essa formação da atmosfera para que surjam os primeiros seres vivos eucariotos. Então, características gerais do reino dos protistas. Então, são eucariontes, como a gente já conversou, então eles têm membrana nuclear, a carioteca, então o material genético está organizado dentro do núcleo. A maioria deles vão ser unicelulares, a maioria vivem solitários, tá? Eles apresentam mobilidade, nós vamos ver um pouquinho melhor a respeito da questão da mobilidade, os tipos, né? A maioria deles são microscópicas, mas alguns, como é o caso dos foraminíferos, os dinoflagelados, são maiores que os menores animais. Então, eles são um pouquinho maiores, tá? A maioria deles é marinhos, água doce, tem terrestres e tem simbiontes. E tem também os parasitas, que são causadores de doenças, que a gente vai ver mais especificamente. Com relação à nutrição, então eu vou ter protistas que são autotróficos, heterotróficos ou ambos, né? Então os autotróficos, eles vão possuir o cloroplastos e que eles vão fazer a fotossíntese. É aquela história que a gente já conhece, né? Autotrófico possui cloroplasto, faz fotossíntese e produz oxigênio, né? Então vão existir os autotróficos e vão existir os heterotróficos também, que a maioria deles são o que a gente chama de saprotróficos, né? Que eles vão absorver a matéria orgânica dissolvida por difusão, transporte por mediação ou endocitose, né? Aqui mais especificamente a pinocitose. Então, isso aqui está relacionado com aquele conteúdo lá do primeiro ano dos transportes de membrana, né? Fagocitose, endocitose, pinocitose, exocitose. Então, eles vão, como eles são células, eles são organismos unicelulares, eles vão se alimentar dessa forma, eles não vão ter um sistema digestório, eles vão fazer transporte de membrana. Então, aqui, ó, os heterotróficos também vão ter os holozoicos, né, que vão se alimentar de alimentos sólidos, que são partículas grandes ou até mesmo presas inteiras. E aí eles vão fazer isso também por endocitose, né, fagocitose. Então, alguns deles têm o que a gente chama de citóstoma, que é como se fosse uma boca celular, é uma abertura na membrana que funciona como se fosse uma boca. Eles vão possuir também vacúolo digestivo, que é onde vai acontecer a digestão. Podem possuir citofaringe, né? E também o citoprocto, que é também como se fosse um ânus celular, é uma abertura na membrana onde eles vão eliminar as excreções, né? Fazer a excreção. Então, com relação às organelas locomotoras, então nós vamos possuir protozoários que possuem flagelos, cílios ou pseudópodos, que a gente chama. Pseudópodos vem da origem da palavra falsos pés, né? Então aqui, ó, tem uma figura, onde vocês podem perceber que tem cílios, mas também ele tem os flagelos aqui, ó. Então o flagelo e o cílio, eles vão diferenciar no comprimento. O flagelo, ele é maior, né? E o número dos cílios geralmente são maiores, então geralmente tem mais cílios, né? Então o protozoário que ele é ciliado, ele vai ter vários cílios, e flagelo ele vai ter alguns, ele não vai ter muitos flagelos, né? Pode ter mais que um, mas não inúmeros, né? E os cílios não, os cílios eles vão estar por toda a superfície da célula, né? Mas estruturalmente eles são idênticos. Com relação à reprodução, então, eles vão possuir dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada ou sexuada, né? Ou eles fazem as duas. Então, mas a mais comum é a assexuada, né? Então, como que acontece a reprodução assexuada? É a divisão do organismo em dois ou em mais células filhas. E isso vai acontecer por mitose, né? São clones, que é o que a gente chama de fissão binária. Pode acontecer fissão múltipla e eles também podem se reproduzir por brotamento. Ainda falando da questão da reprodução, é importante salientar que alguns protozoários, eles têm a capacidade de fazer o que a gente chama de encistamento.
ou seja, formar cisto. Então, o protista ele vai secretar uma substância ao redor dele e ele vai se encistar, ele vai formar um cisto. E isso vai fazer com que ele sobreviva no ambiente em períodos desfavoráveis. Então, por exemplo, um protista que sobrevive na água, né? Quando começar um período de seca, ele vai se encistar. E aí ele pode ficar numa superfície seca até a água voltar. Então, quando, por exemplo, o protista que vive lá no rio, quando o rio baixar, ele fica lá no solo, né, no sedimento, sem água. E aí, quando volta, que chove, que ele vê que as condições voltaram a ficar favoráveis, ele se desinsista e ele pode voltar a se reproduzir. Então, eles têm essa capacidade de encistamento, de formar o cisto e ficar inativo. Então, eles podem ficar no ambiente, tá? Também eles têm uma grande capacidade de dispersão, tanto na forma imóvel, que é o cisto, quanto na forma móvel. E isso está muito relacionado com relação a correntes de água, ventos e também presas animais, tá? Relacionado à corrente de água, a gente tem o caso da giardia, que nós vamos ver mais especificamente, que é um protozoário que ele geralmente é vinculado pela água. Ele é um protozoário patogênico que causa giardíase, né? E aí ele tem essa capacidade de formar cisto, e esses cistos podem ser vinculados pela água, sim. Então, eles têm grande capacidade de dispersão. Então, beleza. Na próxima videoaula, eu vou falar um pouquinho mais especificamente sobre os filos, né? Cada um dos filos de protozoário, existem vários, a gente vai trabalhar com os principais, dando mais enfoque para os filos que possuem espécies que são patogênicas para o ser humano, tá? E aí nós vamos dar mais enfoque para a questão das doenças. Então, na próxima videoaula eu vou estar fazendo essa parte dos filos, explicando cada um dos filos, as principais características e as principais espécies que são patogênicas. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.